A É, gente demora, a gente demorar muito, a gente não tem tempo de discutir, né? isso. Bom, então vamos lá. Bom dia a todos, saudações verde e amarelas para todo mundo. E hoje a gente vai dar continuidade, né, à parte 2 da aula da última terça-feira, quando o Dr. Flávio, que é cardiologista intervencionista, titular da SBC e da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, nos falou sobre doença arterial coronariana crônica. E na primeira abordagem a gente discutiu aspectos fisiopatológicos, clínicos e tratamento clínico. E hoje ficamos de discorrer aí a respeito dos tratamentos intervencionistas, seja percutâneo, seja cirúrgico, né? Então, doutor Flávio, bom dia, oficial, obrigado pela disponibilidade e pode assumir aí o bastão. Bom, então, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa segunda etapa aqui, falando um pouco das opções de revascularização, quando ela é indicada na doença, no tratamento da síndrome coronariana crônica, como ela é chamada agora, né? A gente vai começar essa aula falando, vou discorrer um pouquinho também sobre os principais trials mais recentes que focaram muito a importância do tratamento clínico, né? Lembrando que os três tipos de tratamento são extremamente importantes na condução dessa doença, né? O tratamento clínico, o cirúrgico e a intervenção coronária percutânea. Essas opções não são excludentes, porque essa doença tem uma evolução prolongada e esses tratamentos se complementam. Todos vocês sabem que essa doença não tem tratamento definitivo, não é uma doença que você vai lá e tira ela, né? É uma doença de caráter sistêmico, de causas variáveis, né? Então, a gente tem que encarar o tratamento dessa doença não como o único, né? Em algum momento a maior parte dos pacientes vai ter que lançar a mão de uma dessas três opções terapêuticas, né? Como diz o Dr. Ramírez, essa doença é um câncer da coronária, né? Não existe um tratamento definitivo que você escolha e ele vai ficar nele. A gente tem que encarar o tratamento dessa doença com um raciocínio muito parecido com o que a gente trata a doença valvar, né? Você deve lançar a mão de uma determinada estratégia conforme o seu momento, né? Para não queimar, talvez uma opção importante na largada, vamos dizer assim, né? Então, todos os pacientes devem receber tratamento clínico. Essa premissa é importante, a gente já falou muito sobre isso na aula passada. O tratamento clínico é fundamental na redução dos sintomas, retarda a progressão da aterosclerose e previne eventos aterotrombóticos. Eu vou falar de alguns estudos aqui rapidamente, comparando o tratamento clínico versus invasivo, que eu acho importante na nossa discussão de hoje. O PUROS, publicado em 2007, todos vocês conhecem, um trabalho muito criticado, mas eu diria que é um dos primeiros trabalhos aí na década de 2000, comparando aí o tratamento clínico versus tratamento invasivo, no caso a angioplastia. Vocês podem ver nesse slide aí que não houve diferença em nenhum desfecho quando a gente compara o tratamento clínico versus o tratamento, desculpa aqui, meu slide adiantou demais. Quando a gente compara o tratamento clínico versus uma angioplastia numa linha do tempo aí de praticamente 7 anos, não vou ficar falando aqui de viés, de trabalho, que isso a gente pode discutir na medida que no final da nossa apresentação. Um outro estudo bastante importante é o STEMI, que foi motivo de grande debate aí após a sua publicação em 2020. A gente já discutiu sobre esse estudo aqui nos nossos fóruns e a gente vê em qualquer fórum que fala de doença coronária hoje, esse estudo é bastante citado. Eu achei muito interessante o desenho desse estudo porque foram randomizados esse volume de pacientes que vocês estão vendo aí no slide, e o que é interessante é que
para ser incluso nesse estudo, esses pacientes deveriam ter uma carga, no mínimo, moderada de isquemia, de acordo com vários métodos que foram utilizados, desde teste ergométrico, a cintilografia, eco de estresse, todos com seus critérios de inclusão e exclusão. 73 dos pacientes foram submetidos à angiotomografia de coronária. Por quê? Pelo motivo de que precisava saber como é que era a circulação coronariana desses pacientes, com o intuito, dentre vários, de excluir a doença do tronco desse estudo, que a gente sabe que o desfecho do tratamento da doença do tronco da coronária esquerda é bem estabelecido e deve ser invasivo. Então, vocês podem ver nesse diagrama aqui que 73% dos pacientes foram submetidos à angiotomografia de coronária, e os que não foram submetidos, os 27%, estão aqui os motivos abaixo. 575 tinham uma função renal diminuída, 700 pacientes, ou seja, metade desses já tinham a circulação coronária definida por métodos anteriores, e 121 eles não especificam a razão. Então, é um estudo que pegou pacientes com carga isquêmica importante, com anatomia conhecida, e randomizou para tratamento clínico versus tratamento invasivo, que pode ser cirúrgico ou angioplastia. Vocês também conhecem esse diapositivo aqui, de várias publicações, que a gente não viu, várias apresentações, que no segmento de 5 anos não houve diferença no endpoint primário, que foi a incidência de morte, infarto e morte cardiovascular, né? Então, vocês podem observar nessa curva que se a gente vier ali no infarto, incidência de infarto no início da linha do tempo, a gente tem uma incidência de infarto um pouquinho maior no grupo tratado com estratégia invasiva, relacionada a infarto periprocedimento. Essa curva se inverte no final de 5 anos, havendo uma incidência maior de infarto nos pacientes submetidos a tratamento conservador. Dentre várias observações que a gente pode falar nesse estudo, mas é mais um estudo robusto, com um desenho bastante interessante, que gerou bastante discussão. Acredito que nas próximas diretrizes mundiais aí ele deva influenciar bastante na mudança de algumas condutas por conta do que esse estudo nos mostrou, né? Foi conhecida a anatomia da maioria dos pacientes, para tentar no estudo tinha que ter carga isquêmica no mínimo importante. Então isso mostrou realmente que o tratamento clínico, mais uma vez, o tratamento clínico atual, com as drogas que a gente tem disponível no cenário, é eficaz e é importante. Eu vou passar para um estudo interessante que eu acho que vale a pena a gente lembrar dele, é o estudo FEM2, publicado em 2012. Esse estudo ele pegou, o intuito dele era comparar o tratamento clínico versus a angioplastia guiada por FFR. E qual que era o endpoint primário desse estudo? Era morte por qualquer causa, infarto e a incidência de revascularização urgente. Então, foram definidos 2 grupos, um grupo que estava com FFR menor do que 0,8, todos esses grupos, né, esses pacientes, metade foi randomizada para tratamento clínico e a outra metade foi randomizada para tratamento clínico mais angioplastia guiada pelo FFR. E tem um grupo também que foi colocado como registro, aqueles pacientes que tinham uma lesão anatômica obstrutiva, que o FFR deu negativo, ele foi colocado como registro. Então, um grupo FFR positivo para tratamento médico exclusivamente, e o outro grupo FFR positivo para tratamento médico e intervenção coronária percutânea, com stents farmacológicos. E esse estudo mostrou uma taxa de revascularização urgente maior no grupo de tratamento clínico. Os demais parâmetros, infarto
conforme vocês podem ver, em morte por qualquer causa, não houve diferença, tanto nos 3 grupos. Como o endpoint primário incluía a revascularização de urgência, esse estudo mostra que a, a opção de tratamento percutâneo guiado por FFR mostrou-se mais eficaz com relação às outras. Esse estudo já tem segmento de 5 anos e mantém esses mesmos desfechos. Então, acho que é um estudo interessante que vale a pena a gente comentar, da importância do uso do FFR como ferramenta no nosso no dia a dia também, para conduzir esses pacientes coronarianos crônicos. Lembrando do FAME-1, que foi um estudo que comparou, o FAME, né, simplesmente FAME, publicado em 2009, que ele comparou a angioplastia guiada por FFR e não guiada por FFR, mostrando melhores desfechos nesses pacientes que foram submetidos à angioplastia guiada pelo FFR ou o IFR, que é o nosso método sem utilizar a indução com hiperemia. Então, aqui, mais uma vez, o resultado para vocês aí é essa questão da revascularização urgente ser maior no grupo que foi submetido ao tratamento médico, e esses resultados se mantêm ao longo de 5 anos. Aqui um fluxograma da última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é publicada de 2014, lembrando que a última da Europeia de 2018, então nenhuma delas ainda contempla esse estudo isquêmico que a gente falou ali atrás. Pode ser que alguma coisa mude no sentido de induzir a um tratamento conservador, ser ainda ser mais veemente a indicação dele. Então, se vocês observarem nesse fluxograma aqui, uma vez que você definiu que o paciente tem um quadro de angina estável, característico, você estratifica ele, e se estratificou para baixo risco, a tendência é a gente priorizar esse paciente para tratamento clínico como primeira opção. Então, a gente virando a chave para falar da revascularização, que é o nosso motivo principal dessa etapa de aula hoje. A revascularização, o objetivo dela é melhora dos sintomas quando o paciente não responde ao tratamento clínico e, em algumas situações, redução de eventos cardiovasculares. Então, dentro dos tratamentos invasivos, a gente tem essas 2 opções que todos vocês conhecem, que a gente vai discorrer sobre elas agora, vantagens e desvantagens de cada uma, dependendo do cenário. As situações em que a revascularização miocárdica aumenta a sobrevida na doença coronária crônica com isquemia comprovada, classe 1, nessa última diretriz do SBC, baseada em estudos também mais antigos, mas é a vigente. Então, todo paciente que tem lesão de tronco maior de 50%, paciente triarterial, pacientes com lesões relevantes na DA proximal, paciente com coronariopatia biarterial, sem lesão de DA proximal, mas com isquemia importante, pacientes com disfunção de ventrículo esquerdo e lesões em vaso derradeiro. Essas seriam as principais indicações anatômicas que teríamos para indicar uma revascularização do paciente, seja ela cirúrgica ou por intervenção percutânea. E aqui nós vamos debater um pouquinho sobre esse cenário de qual seria o tratamento melhor. A gente coloca aqui essa imagem aqui de 2 lutadores aqui e tal, mas eu acho que hoje esse confronto num serviço bem estruturado, ele não existe mais, né? Hoje a gente tem a formação do que a gente chama de Heart Team, que é um time composto por essas 3 classes de especialistas que ajudam a alinhar para ter um bom senso na condução do tratamento dessa doença, que é tão importante e com mortalidade tão alta, né? A gente vê que o Heart Team funciona muito bem nas estruturais, e eu acho que no tratamento da cardiopatia estrutural, e ele deve funcionar também na condução da doença coronariana por todas as variáveis que essa doença nos traz, né? Então, quais seriam os estudos mais recentes que eu acho assim, que são relevantes, que a gente não pode deixar de comentar nessa aula? O primeiro é o Syntax, que, na minha opinião, é um estudo formidável, que ele comparou
O primeiro estudo comparou assim, de frente a frente os dois métodos, né, sem excluir pacientes, né? Então, eram randomizados pacientes de complexidade anatômica igual para os dois métodos de tratamento, tanto clínico quanto cirúrgico. Esse estudo foi primeiramente publicado em 2009, com segmento de 1 ano, e em 2013 a gente já tem a publicação com segmento de 5 anos, e mais recentemente uma publicação já com segmento de 10 anos. Então, esse estudo comparou a cirurgia versus a intervenção coronária percutânea, utilizando stent farmacológico de primeira geração, que é o Taxus, que é um stent que hoje a gente não tem mais no mercado, por conta da droga que era eluidora desse stent, e mostrou-se inferior a outra classe de drogas, são as drogas limos, vamos dizer assim. Esse stent é eluído em paclitaxel. E o que esse estudo mostra aí com o segmento follow-up de 5 anos? Falando um pouquinho, antes de falar dos resultados, durante esse estudo foi desenvolvido esse score, chamado score de síntese. Esse score nada mais é do que um score anatômico, baseado em anatomia de coronária, para avaliar a complexidade das lesões. Então, quanto maior a complexidade das lesões, maior é esse score. Então, se o paciente tem oclusão crônica, lesões envolvendo bifurcação, lesões longas, lesões difusas, esse paciente pontua mais, ele classifica para score alto. E nesse estudo eles classificaram dessa forma. Então, se o paciente pontua de 0 a 22, ele tem um score baixo, de 22 a 33 intermediário, e acima de 33 ele pontuou para score alto. Lembrando que esse score não foi feito para a gente tomar decisão terapêutica, ele foi feito simplesmente para estruturar a complexidade dessas lesões que eram abordadas via percutânea. Então, passando os resultados no decorrer de 5 anos, se a gente for todos os endpoints aí, ele mostra que a cirurgia é superior à angioplastia, independente do síntese, por conta muito de repetição de revascularização de lesão-alvo, né? Nos demais critérios aí, endpoints, praticamente a gente não vê diferença. Agora, se a gente vai analisar as variações de acordo com o síntese score, a gente vê nessa primeira coluna aqui, quando o paciente tem um síntese score baixo, de 0 a 22, praticamente a gente não tem diferença quando esse paciente é submetido à cirurgia ou angioplastia. Já observando um subgrupo aqui de pacientes com lesão de tronco de coronária esquerda, isso foi uma surpresa que esse estudo nos mostrou. Eu acho que até encorajou a surgir outros estudos que avaliaram o tratamento do tronco da coronária esquerda. Vocês podem observar aqui que quando a gente aborda a lesão de tronco de coronária, quando o síntese, a subanálise de tronco de coronária, mesmo com score até intermediário, a gente não vê diferença do tratamento cirúrgico versus a intervenção coronária percutânea. Somente no síntese score alto a gente vai ver a superioridade da cirurgia versus a intervenção coronária percutânea, quando a gente está falando de angioplastia no tronco de coronária esquerda. Já nos pacientes triarteriais, multiarteriais, a gente vê que no síntese, mais uma vez, com score baixo, não vemos diferença significativa da angioplastia versus cirurgia, e a partir do síntese intermediário, a cirurgia passa a ser melhor. Então, é interessante a gente analisar esse estudo conforme o score de síntese, que nos ajuda muito a triar e para a gente ver que lado a gente pode conduzir o nosso paciente. Lembrando que depois do estudo síntese surgiram outros estudos específicos sobre intervenção no tronco, seja ela cirurgia ou angioplastia, que a gente tem o Excel, tem o Nobel, tem o pré-combate, com resultados que todos vocês conhecem, que fortaleceram aí a maioria deles a intervenção percutânea no tronco como uma opção interessante. Reforçando também que de 2004 para trás, a angioplastia
coronária no tronco coronário esquerdo era classe 3 em qualquer diretriz. E a partir da publicação desse estudo aqui, ela deixou de ser classe 3, dependendo da diretriz, ela é considerada até 1, conforme o score que é encontrado. Aqui a gente vê o Freedom, que foi um estudo também que comparou paciente multiarterial, cirurgia versus angioplastia em pacientes diabéticos, lembrando que esse estudo incluiu pacientes com a maioria dos pacientes tinha um síntese score intermediário e a maioria também tinha um risco cirúrgico considerado baixo, abaixo de 3%. E esse estudo mostrou que quando a gente compara cirurgia versus angioplastia em paciente multiarterial, a cirurgia diabética, a cirurgia é superior, conforme vocês podem ver nesses desfechos aqui apresentados nessa tabela. Enfim, eu acho que são estudos importantes aí que a gente cita aí quando a gente compara esses dois tipos de tratamento, e eles são muito importantes na nossa condução na conduta desse paciente quando a gente vai optar por cirurgia ou angioplastia. Quando a gente fala de paciente com disfunção ventricular importante, as diretrizes mostram também, baseado no estudo STITCH, que a cirurgia tem um grau de recomendação maior sobre a intervenção percutânea. Então, em disfunção de ventrículo esquerdo, a cirurgia se mostra também melhor, inclusive na diretriz não aparece nem a opção de angioplastia, aparece como 2, em paciente com disfunção classe 2, com disfunção ventricular. Recentemente foi publicado um estudo Revival, que tentou mostrar específico, né, sobre a intervenção coronária percutânea em pacientes com fração de ejeção baixa. Ele não mostrou superioridade. Tem um estudo cheio de críticas também, que isso a gente pode discutir em outra ocasião, até mesmo nessa aula posteriormente. Então, como é que a gente conduziria o paciente que a gente opta por tratamento invasivo? A diretriz da SBC nos orienta muito em cima desses estudos que eu acabei de falar para vocês. Então, por exemplo, um paciente com doença estável uniarterial, se ele tem, de acordo com as nossas diretrizes, se ele tem doença proximal de DA, se ele não tem doença na DA proximal, ele vai ser estratificado para angioplastia, pelos motivos que a gente já discutiu. Se ele tem doença em DA proximal, deve ser discutido com a equipe médica e aí decidir se ele vai ser tratado de maneira percutânea ou cirurgia de revascularização miocárdica. Colocando minha opinião pessoal aqui, eu acho que nos dias de hoje, 2022, eu acho, assim, na minha opinião, 2022, eu acho que a angioplastia no DA proximal ela tem resultado muito bom. Eu acho que devia até comparar a cirurgia pelo fato de ser um método muito menos invasivo, curto tempo de internação e com resultados fantásticos com essa geração de estente farmacológico hoje. Então, hoje eu não vejo, na minha cabeça, a gente encaminhar o paciente para uma cirurgia de revascularização para colocar um enxerto de mamária na DA isolado, embora a gente saiba que esse enxerto tem uma duração formidável e um grau de permanência de estente pérvio de longo prazo muito boa, né? Mas se a gente falar em termos de ser invasivo ou não, eu acho que os dois métodos, a angioplastia é muito menos invasiva e tem resultados formidáveis também com essa geração de estente atual. E aí a gente vai para pacientes com doença relevante em segmento proximal, que a diretriz coloca, se esse paciente é triarterial e ele tem um simples score baixo, abaixo de 22, ele deve ser discutido no ratinho, ele pode ser tanto direcionado para tratamento percutâneo ou cirúrgico. Porém, se esse paciente tem um simples score triarterial maior, com simples maior de 23, e o risco cirúrgico é baixo, ele deve receber preferência para tratamento cirúrgico. Se esse paciente é uni ou biarterial, aí vem o fluxograma. Se tem envolvimento ADA proximal, ratinho, cirurgia ou angioplastia. Se ele não tem envolvimento da ADA proximal, a tendência é que ele vá ser alocado para o grupo da angioplastia.
Então, eu acho assim, o score de síntese, embora não tenha sido feito para isso, ele é uma ferramenta interessante para a gente direcionar que lado que a gente vai conduzir esses pacientes. Lembrando que os pacientes diabéticos, eles têm uma resposta melhor com o tratamento cirúrgico, conforme a gente viu no estudo Freedom, independente do síntese. Evidentemente que a gente deve individualizar essa decisão de acordo com várias nuances, além do score de síntese, levar em conta idade, fragilidade e várias outras variáveis que a gente tem que sempre colocar na hora que a gente vai decidir sobre qual tratamento esse paciente vai ser submetido. No tronco, como a gente já falou bastante ali, quando a gente discorreu sobre o estudo, então hoje, na diretriz brasileira, se a gente tem um tronco com lesão menos complexa, a tendência é que esse paciente possa ir para um tratamento percutâneo com muita segurança. Então, se esse paciente tem uma doença isolada no tronco que não envolve bifurcação, esse paciente ele é um paciente excelente para angioplastia, porque o tronco é um vaso extremamente calibroso. Uma vez você implantou esse stent com boas técnicas, a tendência é que esse paciente tenha uma evolução de longo prazo muito boa. Então, se ele tem o osteocorpo ou uma bifurcação, ele deve ir para a ratinha e discutir sobre se ele vai para a cirurgia ou angioplastia, mostrando que se a gente levar ele para a intervenção percutânea, a gente vai estar fazendo uma boa opção também, né? Então, eu acho que isso deve avaliar o risco cirúrgico e a decisão por multidisciplinar é sempre bem-vinda. Por outro lado, se esse paciente tem um síntese muito alto, acima de 33, mais uma lesão de tronco, ou seja, ele vai envolver mais de uma bifurcação, ele vai envolver vários vasos a ser tratado, ele vai ser colocado nele múltiplos stents, então essa complexidade leva a um resultado menos favorável da angioplastia sobre a cirurgia. E se ele está abaixo do síntese 32, ele fica nessa zona limítrofe ali, aí assim, a decisão no RACTIM passa a ser fundamental. Então, acho que esse fluxograma ele é bem claro, bem nítido assim, de como a gente deve conduzir nos dias de hoje o paciente com lesão de tronco de coronária esquerda. Falando um pouquinho de cada método, angioplastia, vantagens: menos invasiva, internação mais breve, custo inicial mais baixo, facilidade de reprodução, efetivo em alívio de sintomas. Desvantagens: a restenose, que a gente, com essa geração atual, a gente vê cada vez menores os índices de restenose. Ela é menos eficaz em prover revascularização completa, por conta de todos vocês sabem. Não tem ainda benefício quando o paciente tem disfunção comprovada, quando o paciente tem disfunção do ventrículo esquerdo, e os resultados são menos favoráveis em diabéticos. Quando a gente fala de cirurgia, as vantagens: melhora em sobrevida em certos subgrupos, mais eficaz em promover a revascularização completa, tem uma aplicabilidade mais ampla, é um método mais antigo. Desvantagens: custo, morbidade, risco mais elevado de AVC, tempo de internação e todas as complicações inerentes a uma cirurgia com circulação extracorpórea, que todos vocês sabem. Então, eu acho que são dois métodos que a gente tem que colocar na mesa, tudo isso na hora que a gente vai decidir. Esse slide que eu acho muito interessante, é também da nossa última diretriz, que ele mostra aqui os fatores considerados na tomada de decisão para a melhor estratégia do tratamento dessa doença. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso quando a gente vai optar por um desses dois métodos, né? Fatores anatômicos: se a doença é uniarterial, multiarterial, se envolve tronco, se vaza derradeiro, se tem DA proximal, se tem oclusão crônica e o score de síntese que a gente falou bastante. Fatores clínicos: idade, sexo, diabetes, comorbidade, fragilidade, função ventricular, tolerância a fármacos e os scores clínicos. Isso é muito importante também. Fatores técnicos: revascularização completa, incompleta, se esse paciente já é operado, se ele já fez angioplastia, se tem cálcio, se tem tortuosidade. E fatores ambientais também são extremamente importantes: a qualidade, o volume do centro operador, tanto para um quanto para outro método, a preferência do paciente, os custos locais, planos de saúde, fator social, tudo isso deve influenciar. Então, eu acho que esse slide sintetiza bem assim,
que quando a gente vai tomar uma decisão sobre o tratamento invasivo, a gente tem que analisar essas nuances um a um aí detalhado, porque existem vários contextos que a gente pode virar o paciente tanto para um tratamento quanto para o outro. Eu vou mostrar alguns casos aqui rapidamente para vocês, todos feitos no nosso serviço, alguns recentes, outros nem tanto. O primeiro caso é um paciente de 60 anos, hipertenso, com história familiar de idade precoce, pai e 2 irmãos. É meu paciente de consultório. Esse paciente me procurou por conta ele procurou um outro cardiologista para fazer um risco cirúrgico no AR inguinal. O cardiologista encontrou uma arritmia ventricular nele, prescreveu amiodarona e mandou ele operar. E ele foi pedir uma segunda opinião minha, assintomático, um agricultor, trabalhador braçal, e mediante essa arritmia ventricular no eletrocardiograma dele, ele tinha períodos até de bigeminismo. A gente optou por alguns exames para fazer um screening da causa dessa arritmia, então nós fizemos o eco, o Holter mostrou arritmia ventricular importante, inclusive com períodos de taquicardia ventricular não sustentada, em uso de amiodarona. O eco mostrou uma hipocinesia de parede lateral e ele foi para a tomografia de coronária. É um paciente particular e a gente tem que ser resolutivo. Eu achei que para ser resolutivo, eu deveria ter feito esses exames e assim eu fiz. A ANGIO-CT de coronária mostrou lesões coronarianas importantes, que vocês vão ver no próximo slide. A gente fez o cateterismo e a intervenção, que vocês vão ver a partir de agora. Então, vocês podem ver aqui na coronária direita, a gente tem obstruções aqui nos segmentos, em todos os segmentos do anteromatóide difuso, observando uma obstrução um pouco mais importante no segmento distal, ali ao nível da bifurcação. Eu considerei essa lesão borderline. A gente vai na coronária esquerda, ela emite um diagonal muito grande, bem precoce ali, com uma lesão importante praticamente na origem do terço proximal. Uma lesão de terço médio distal de DA ali também borderline, entre 60% e 70%. Circunflexa com doença aterosclerótica discreta, nada significativo. Eu não tinha feito nenhuma prova funcional nesse paciente, a gente fez um screening, conforme vocês viram ali, baseado em arritmia e anatômico. Por esse motivo, eu optei por avaliar a carga isquêmica pelo estudo do FFR. A lesão no diagonal, como estava clara para mim que era uma lesão crítica, eu optei por tratar direto com stent, sem análise do FFR. Já as lesões de DA e direita, a gente passou o FFR, vocês vão ver um resultado aqui agora. A análise da DA mostrou um RFR, que é o nosso análise de score sem adenosina, mostrando um RFR positivo para isquemia, com 0,87. Isso nos fez tratar essa lesão. Uma observação interessante: esse paciente, durante esse procedimento todo, fazendo bastante arritmia, inclusive períodos de bigeminismo, depois que a gente colocou o stent nessa DA, a arritmia praticamente desapareceu. Então, aqui é a abordagem do diagonal, aqui é a abordagem da DA. Depois de implantado o stent na DA, a gente passa novamente o FFR, ele deu 1,01. A gente olha assim a coronária como um todo, parece que ficou placa para trás. A gente gostaria que ela ficasse linda, mas a gente só deve abordar a lesão crítica, conforme os estudos mostram, né? Então, esse caso é bastante ilustrativo, interessante, um paciente com uma arritmia ventricular importante, que a gente identificou a causa dessa arritmia, essa lesão de DA. Ficou bem nítido para a gente na hora que a gente fez a FFR e a hora que a gente tratou essa lesão. O segmento aqui no meu consultório de 30 dias, ele está eletrocardiograma ainda, já não captei nenhuma arritmia ventricular, deixei para fazer o Holter dele um pouco mais para frente, eu saquei a amiodarona dele logo no começo da nossa condução. Próximo caso, paciente de 60 anos, internado no hospital em Flórida, recente, com quadro de insuficiência cardíaca, interrogado síndrome coronária aguda. Esse paciente estava praticamente edema agudo de pulmão, diabético, hipertenso, com AVC prévio. Um ecocardiograma mostrou aí uma fração de ejeção de 26%. Depois de compensado da
com insuficiência cardíaca. Esse paciente foi submetido a um cateterismo cardíaco que mostrou lesões coronarianas multiarteriais graves. Vocês podem ver aqui lesão grave na CX proximal, a direita, a coronária direita ocluída, opacificando por circulação colateral a partir da esquerda, a DA toda doente, lesões envolvendo diagonais, caracterizando doença difusa. Então, trata-se de um paciente idoso, jovem, vamos dizer assim, com um quadro de insuficiência cardíaca de início recente. A história dele mostra que ele começou a ter dispneia com menos de um ano, foi evoluindo até cair no nosso pronto-socorro e foi estratificado inicialmente como uma síndrome coronariana aguda, mas, na verdade, é um quadro de insuficiência cardíaca. Após esse cateterismo, foi discutido aí o caso e foi optado pela cirurgia. Esse paciente foi operado pelo Arthur, recebeu alta em boas condições, com fração de ejeção já melhorada, em 35%. Ele foi operado com fração de ejeção de 26%. Então, ilustra um caso assim, interessante, multiarterial, lesões complexas. Se a gente fosse calcular os simples aqui, ele ia dar com certeza acima de 33, e disfunção ventricular importante. Então, seguindo as diretrizes à risca, esse paciente foi submetido ao tratamento cirúrgico e teve boa evolução. O outro caso aqui é um paciente de 77 anos, internou no hospital com quadro de insuficiência cardíaca, perfil B, edema agudo hipertensivo, suspeita de pneumonia aspirativa, história de AVC há 10 anos, quadro de demência vascular, DPOC, ex-tabagista cadeirante, um eco fração de ejeção de 44%. Esse paciente veio na minha mão para avaliar inicialmente, já com a ressonância na mão, que alguém havia pedido para ver se tinha viabilidade em parede anterior, por conta desse cateterismo que vocês vão ver aqui. Então, esse paciente tinha uma lesão grave aqui, conforme vocês podem ver na diagonais, lesões importantes na coronária direita, no segmento proximal distal, lesão grave no segmento distal da circunflexa, lesões difusas e importantes na DA em toda a extensão, né? A ressonância mostrou que não havia viabilidade na parede anterior. A gente colocou esse caso na sessão clínica, mediante todos esses comemorativos dele, de demência, cadeirante, mora em asilo, pouco ativo, nenhum sintoma de coronária. A gente optou por tratamento clínico, esse paciente foi mantido sob tratamento clínico. Durante a sessão, um colega ficou meio assim, falou, não, vamos fazer um sentido para ver a carga isquêmica dele. Eu falei, tá bom, para reforçar mais ainda a nossa necessidade de não mexer nessa coronária. A sentido mostrou uma carga isquêmica baixa, em torno de 4%, 5%, e esse paciente foi conduzindo clínico. O outro caso é um caso bastante peculiar para mim, um homem de 72 anos, cientista político, casado com minha irmã. Na época de 2012, ele tinha uma hipertensão estágio 1, estava lá em Pirinópolis comigo, eu convidei ele a fazer um pedal comigo. Confesso que eu exagerei um pouquinho na montanha que ele ia subir. No meio do pedal, ele começou a sentir uma dispneia, que eu achei que era distal. Logo depois, ele falou que eu estava tendo uma dor no estômago que nunca tinha tido na vida. Falei, pronto, vou matar meu cunhado. Ou seja, um teste ergométrico outdoor positivo por critérios clínicos. Consegui finalizar o pedal com ele, pedi um resgate em Pirinópolis, ficou bem o resto do fim de semana. No início da semana seguinte, ele foi para cá, direto, que mostrou aqui lesão grave na coronária direita, no terço médio, e distal. Mostra aqui uma circunflexa com ateromatose difusa, mas nada grave. Mostra uma DA com uma lesão calcificada crítica aqui no terço médio, envolvendo o ramo diagonal. Os scores desse paciente, risco cirúrgico baixíssimo, síntese score 12, síntese score o 2, taxa de mortalidade de angioplastia em 4 anos 6,7, para a cirurgia de 8,4, ou seja, um caso para decisão de heart team. O heart team foi que o cunhado dele era intervencionista e, obviamente, ele foi para a angioplastia. A gente colocou 2 stents na coronária direita, um stent na BA, com um kissing balloon para esse ramo diagonal, ficando com esse resultado que vocês estão vendo. Evoluiu bem, aqui o resultado.
tanto na direita quanto na CX, ou a CX não foi abordada. Um ano depois, na verdade, isso aqui é um estudo no final de 2012, a angioplastia foi em janeiro, e esse estudo foi motivado por uma clínica aí, que a cardiologista dele, Carolina Braga, ficou preocupada, eu estou por repetir esse CAT, que mostrou aí a manutenção do resultado desses procedimentos. Quero fazer uma menção aqui a Carol, que conduziu esse paciente até o ano passado, quando ele passou a ser meu paciente, ele é meu cunhado, a gente começou a fazer consultório, e assim, a condução foi maravilhosa. No segmento de 10 anos, esse paciente está hoje com 82 anos, continua subindo o morro de bicicleta, pressão controlada, LDL controlado, IMC acima, sempre foi, e essa cintilografia aqui, absolutamente normal, realizada aí cerca de 3 meses atrás. Então, eu acho que era isso. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Era isso que eu tinha para colocar para vocês sobre esse assunto tão palpitante na nossa prática diária hoje. E agora eu abro aqui para a gente discutir sobre o tema. Maurício? Muito bom, Flávio. Foi realmente bastante esclarecedor aí passar pelos últimos e diferentes trials que abordam a questão do tratamento da doença multiarterial, até do tronco, né? Eu queria eu confesso que esperava que você comentasse alguma coisa, mas acho que a gente já falou disso em aulas específicas de tronco, mas queria que você comentasse aí o cenário do Excel e do Noble. O Excel foi um estudo. Morável as intervenções. O Excel foi um estudo que mostrou resultados não inferiores quando a gente fez angioplastia comparada à cirurgia. Depois veio um questionamento sobre o critério de inclusão, sobre alguns pacientes que provavelmente não estariam bem estratificados, então gerou um ruído. Enfim, houve esse ruído. O Noble foi um estudo que mostrou superioridade da cirurgia versus a angioplastia. E aí a gente tem outros, temos o pré-combate, nós temos vários outros estudos aí. Quando a gente coloca isso numa meta-análise, ele mostra que a angioplastia ela é eficaz em grupos específicos, como eu falei na minha aula, né? Crítica de estudo, viés, todos vão ter, então um lado para o outro, né, Maurício? Então, o importante é que a gente tem vários, né? A gente tem o Syntax, que abriu a janela para isso, a gente tem, depois vieram todos esses outros, e as diretrizes estão mostrando aí, diretrizes europeias coloca classe 1 para angioplastia em tronco, a americana já coloca 2. Então, assim, eu acho que está bem estabelecido, né? Por mais que a gente fale do estudar o B, teve viés, não sei o que e tal, a gente tem vários, a gente tem meta-análise hoje de tronco mostrando que, ok, você pode tratar tronco em grupos específicos de síntese score, até intermediários, né? E a gente sabe que o paciente, aquele paciente que é com pouca lesão, com pouca gravidade, de vários outros vasos, ele evolui melhor mesmo. Se o paciente tem uma lesão isolada no ósseo, no corpo do tronco da coronária esquerda, o resultado é formidável. Quando essa angioplastia é bem feita, quando o stent é bem colocado, quando ele é guiado por ultrassom. Então, assim, em mãos experientes de serviço com experiência, eu acho que a angioplastia síntese score até intermediária, ela vai super bem para a intervenção percutânea, Maurício. Aquilo que a gente falou no final da nossa aula, né? Depende de quem faz, né? Assim como a cirurgia, a intervenção percutânea depende de quem faz. Se você faz uma angioplastia mal feita, você vai ter problema, sem dúvida. Agora, se você tem estudo que dá respaldo, se você tem ferramentas, se você tem experiência para abordar esse tipo de lesão, não tenho dúvida nenhuma que ela deve ser abordada. A gente tem uma felicidade hoje de a gente ter um grupo cirúrgico bom, forte, com resultados bons, né? Coisa que a gente não tinha há uns anos atrás, sendo isolados, com um cirurgião bom aqui, outro ali. E hoje eu sinto muito confortável no Empório, que a gente tem uma equipe de cirurgia boa. Quando eu falo de equipe de cirurgia, eu falo tudo, né? Desde o cirurgião, anestesista, UTI, pós-operatório, fisioterapia.
Então, assim, hoje a gente está confortável, hoje, uns 5 anos para cá, a gente está confortável que a cirurgia é uma opção boa aqui em Goiânia também, no nosso hospital, no nosso serviço, que é coisa que a gente não via antes, né? Talvez isso tenha impulsionado a gente crescer como a gente cresceu como intervencionista, a nossa agressividade que nos gerou uma experiência sem tamanho em relação a vários serviços do Brasil, eu diria até do mundo, sem falsa modéstia. É verdade. Bom, eu tenho uns comentários, mas eu vou abrir ainda a discussão. Estou vendo que o doutor Arthur está ali salivando, fazendo seus comentários. Você viu que eu não bati nele, né? Eu sou um cara... Ô, Flávio, você foi comedido com o cirurgião. Ô, Flávio, gostei muito da aula, eu acho que você abordou completamente, mas o que chamou mais atenção é que você tentou matar seu cunhado. Isso aí foi Flávio. Arthur, você sabe que ele, esse ano, ele comemorou, né? Numa reunião familiar lá, ele falou, oh, tem 10 anos e tal. E o pessoal, na época, assim, falou assim, nossa, Flávio, você salvou o seu cunhado. Eu fiquei com aquele bióide, eu poderia ter matado, porque a gente erra, assim. Eu botei ele numa subida, assim, descomunal para um senhor de 72 anos. Eu não sei o que deu na minha cabeça, cara, entendeu? Mas ele vem fazendo isso faz tempo, viu, Arthur? Que ele já tentou me matar também nesse negócio de pedal aí. Mas eu achei que foi muito bom. A questão, algum comentário que eu queria fazer, que talvez é uma seara que a gente já falou, conversou algumas vezes com relação a avançar, que isso não existe ainda publicado, a questão do tratamento híbrido, né? Já que é uma situação que pode ser um futuro aí razoável de uma mamária VA numa artéria muito importante por técnica minimamente invasiva e o restante das obstruções por técnica percutânea. Então, é uma ideia que a gente já vê em vários estudos já sugerindo essa possibilidade. Realmente, a cirurgia, nesse contexto, ela é mais traumática, mesmo que a gente tem feito atualmente, que tem melhorado o trauma da cirurgia, fazer incisões menores, apesar da esternotomia ainda ser completa. A gente tem optado muito por dissecar a radial, porque já mostrou um resultado superior à safena, e a gente vê que a retirada da safena ela é um fator que mantém o paciente mais acamado, tem um risco maior de infecção, tem edema de membro inferior. Então, a gente migrou nos últimos tempos aí para a utilização do enxerto radial e, quando necessário, um segmento de safena, a gente faz pequenas incisões só na coxa, que aí isso não reflete um edema importante no pós-operatório e a recuperação é mais rápida. Arthur, eu vi até de orelhada, assim, até no Cardiopapers, um estudo publicado no último ESC aí, que ele comparou os mais variados enxertos, mostrando que o enxerto de mamária direita é inferior ao radial, e se você colocar mais uma vez confirmando, enxerto arterial completo, incluindo uma mamária esquerda e radial, é superior a todos os outros. Eu achei, e os resultados bastante impactantes, né? Eu não li o estudo, só vi lá a publicação lá dos meninos do Cardio Paper lá, eu falei, opa, que interessante. É interessante esse estudo mesmo, que mostrou que realmente o segundo enxerto, que a gente pensava que era a mamária direita, mostrou que a radial é melhor que a mamária direita. Claro que é um estudo, né? Existem outros estudos, porque até um tempo atrás existia um trabalho que mostrava a radial com resultados semelhantes a safena, né? Eu não sei se isso era grupo, técnica, e hoje é interessante que até alguns estudos mostrando que os enxertos sequenciais com patência melhor que o enxerto único, né? Então, por exemplo, você colocar a mamária DIDA sequencial, a mamária DA já é uma patência muito boa, mas você colocar os enxertos, por exemplo, a técnica de safena no touch ou a técnica de artéria radial sequencial, tem um resultado melhor do que você colocar só em uma artéria. Isso é um dado interessante. A gente tem feito isso aqui, porque para você aproveitar uma radial para fazer vários, você tem que fazer sequencial. Você não tem como fazer igual a safena, de retirar um segmento enorme para você fazer. Então, a gente tem feito isso com frequência aqui no serviço. Arthur, antes de passar ali a palavra para o Fernandinho, parece que ele quer fazer um comentário. Essa questão do tratamento híbrido, a gente já conversou muito sobre isso, né?
E a gente acaba fazendo isso sem perceber, né? Em outras palavras, é aquele paciente que fez uma angioplastia, teve um insucesso, e os estudos chamam isso de crossover, né? E ele migra para a cirurgia porque teve ali uma falência, principalmente por restenose. Ou quando ele faz a cirurgia de revascularização e na evolução do tempo ele tem uma falência de alguns dos enxertos e a gente acaba pondo stent. Então, assim, acaba fazendo um híbrido, não num período curto, como a técnica híbrida determinaria, mas ao longo do tempo a gente acaba usando as duas técnicas para revascularizar o paciente. Tem alguns trabalhos que mostram esse crossover aí, que ele chega a 30%, né? Ou seja, um terço dos pacientes vão migrar para uma ou outra técnica, né? O CURAD acho que foi um desses, mas sob outro aspecto, aí foi do clínico para alguma intervenção. Então, a gente tem um olhar assim muito imediatista, às vezes, de achar que fez aquilo e acabou. Não, mas lá na frente ele vai precisar conversar com os outros tratamentos, né? E em cenário diferente, às vezes, como o Flávio bem demonstrou aí, o paciente com clinicamente mais propenso a uma coisa, mais propenso a outra coisa, né? Bom, Fernandinho. Bom dia a todos, parabéns, Sr. Flávio. Eu acho que quanto à técnica, eu acho que caminho mesmo, como tudo, nada é 8 ou 80, né? Então a gente tem que achar um meio termo aí. Fernandinho, você ficou sem microfone. Caiu. Então, mas o que eu queria comentar aqui é o seguinte: quando a gente fala em medicina baseada em evidências, os RDTs, sem dúvida, são os mais importantes para se criar evidência, para a gente seguir, etc. Agora, quando a gente fala de mundo real, de consultório, você fazer o isquemia ou você fazer o CURAD, eu acho muito difícil. A gente está falando de 50 de LDL, menor que 50 de LDL, menor que 6,5 de hemoglobina glicada, menor que 12/8 de pressão, cessar tabagismo, 150 minutos de atividade física por semana, IMC normal. Então, assim, você atingir a terapia médica otimizada no consultório, bom, eu não sei se sou eu, mas eu acho extremamente difícil. A quantidade de medicação que você usa é muito grande, o índice de efeitos colaterais da medicação é muito grande, a baixa adesão terapêutica do paciente. Então, assim, às vezes é muito bonito você falar assim, não, eu vou manter meu paciente com uma lesão de 90% na DA em tratamento clínico, mas eu tenho uma dificuldade muito grande e a gente não tem ainda, assim, ou não se valoriza tanto os registros de mundo real, sabe? Que é o que a gente encontra aí, que eles não têm uma evidência dentro da medicina baseada nelas tão grande, mas eu acho que ele reflete, às vezes, melhor a dificuldade que a gente tem no consultório. A gente mora num país pobre, a gente trata hipertensão hoje com enalapril, losartana, com atenolol, sabe? A gente usa simvastatina às vezes. Então, assim, é complicado a gente chegar na terapia médica otimizada. E na contramão disso tudo, a gente consegue chegar no stent farmacológico, a gente consegue chegar na melhor terapia quando a gente fala de alta complexidade. Então, no Brasil, ou na realidade que a gente vive, eu não sei se a gente ainda consegue extrapolar os resultados aí do isquemia, do CURAD. Eu tenho muito essa dificuldade, às vezes a gente tem esse viés ali na cabeça, às vezes fala assim, pô, eu estou super indicando uma angioplastia, mas será que eu estou super indicando ou eu estou subindicando o tratamento clínico? Porque às vezes a gente negligencia porque você não consegue usar um rebata, você não consegue usar um ezetimiba. Bom, não sei, eu queria a opinião de vocês aí, porque isso me incomoda muito às vezes. Flávio, quer comentar? As ponderações são importantes, mas eu acho que tem que individualizar. Tudo que você falou é verdade. É difícil no consultório você conseguir fazer o paciente chegar em todas essas metas. Mas lembrando que o tratamento clínico ele tem que estar em todas as opções, independente se você vai operar, você vai fazer uma angioplastia, ele tem que perseguir essas metas também. Então, acho que por isso que aquele último slide meu que eu colei lá da diretriz, da última diretriz brasileira, ele exemplifica isso. Você, na hora de conduzir, você tem que levar em conta todos os fatores, inclusive socioeconômico, ambiental,
Enfim, a próxima diretriz que vier já vai contemplar um esquema, e eu acho que a tendência é que o tratamento conservador, ele cresça até mais como primeira opção, mas eu acho que a gente deve individualizar. É que tem gente que pega um estudo igual o esquema, por exemplo, e transforma ele na sua ferramenta de dia a dia. Tipo assim, o esquema não fez CAT em ninguém. Ah, não, então não vou fazer CAT em ninguém mais. Ah, o esquema mostrou que mesmo com carga isquêmica alta, o paciente evoluiu bem. Então, não vou nem fazer cintilografia, mas acabou, é só no remédio. Então, assim, é um estudo e ali é o desenho do estudo para provar que um tratamento não era inferior ao outro, não é um estudo que, baseado nele, você tem que tomar sua conduta daqui para diante, né? Esses pacientes não foram submetidos a cateterismo até para não ter o viés de você pegar uma lesão grave de DA e ficar com tipo um remorso de deixar ele em tratamento clínico, entendeu? E é lógico também que faz crescer mais ainda a angiotomografia, por exemplo, como um método interessante de estratificação e condução do paciente, sem dúvida nenhuma, né? Você pode ver que hoje a gente faz pouco CAT branco por conta do advento da tomografia de coronário, não tenho dúvida nenhuma. Flávio, na verdade, o isquímia já mudou a diretriz, inclusive da europeia e da americana. O paciente triarterial ele já não é mais classe de recomendação 1, nem para cirurgia, nem para angioplastia. O paciente com DAC estável, triarterial, ele é para tratamento clínico classe de recomendação 1. Esse que foi uma mudança. E aí, o que você falou é verdade. Você pega um trabalho e muda todo mundo na situação. E o Fernando tem toda a razão. Que você manter esse paciente com essas metas extremamente exigentes, é difícil você... Eu não faço a parte clínica, obviamente, mas o que eu pego aqui de paciente que a gente vai operar, a hemoglobina glicada é de 10, é de 9, é de 11 de hemoglobina glicada. Você pega o paciente que já está tomando uma estatina até... Igual o Fernando falou, o cara toma simvastatina 40 miligramas. Ou seja, ele está sendo subtratado e você, em questão social, você não consegue colocar todas as terapias, porque fica mais de R$1.000 por mês. E aí, quem que tem condição de tratar isso? Né? Saiu agora um resultado, sabe qual que é o percentual da população do estado de Goiás que ganha mais que R$3.400 por mês? Menos de 10% da população. Como é que você vai gastar R$1.000 e tantos com um paciente desse? Realmente é uma ponderação extremamente pertinente e a individualização dos casos é fundamental. Você não pode colocar todo mundo no bolo aí do isquímia e falar... Agora, o que gerou também o isquímia, um conforto em várias situações que a gente não consideraria o tratamento clínico, por mais que a gente quisesse fazer o tratamento clínico, hoje a gente considera, e a gente fica respaldado cientificamente para indicar. Né? Tem paciente que fala assim, cara, esse paciente é ruim para cirurgia, ele é ruim para angioplastia, vamos tratar clinicamente, a gente hoje fica mais confortável nesse contexto também. E outra coisa, Arthur, acabou a correria, né? Você pega um trem arterial, deixa internado amanhã cedo, vamos botar na mesa, botar ponte, cheio de stent. Não, calma, entendeu? Então, esses estudos eles são feitos para você fazer uso racional deles, né? Uma coisa extremamente importante que a gente não falou aí é controle de sintomas. É complicado você pegar um paciente com lesão grave, ficar dando remédio para ele, como, por exemplo, um paciente ativo, funcional, ficar experimentando farmacologia para ele. Se você revascularizar ele de uma forma ou de outra, não vai ficar sintomático. Você pergunta para o cara se ele quer ter qualidade de vida ou talvez até viver mais um pouco. Ele tem que ter qualidade de vida, o cara quer levar a vida dele sem ter sintoma. E com remédio é mais difícil conseguir isso. Não estou dizendo que não é possível, né? Mas é mais difícil, dependendo do grupo de paciente, do tipo de paciente que você selecionar, é mais difícil. Em até algum nível você vai conseguir, mas dependendo não. Né? Então você pega lá, por exemplo, um cara jovem, 40 e poucos anos, que gosta de correr lá, meia maratona, uma lesão grave de DA, você vai deixar ele continuar correndo com essa lesão grave de DA proximal? Tem umas coisas que a gente tem que analisar individualizar. Né? Eu acho que é por aí mesmo. Bom, gente, alguém mais quer fazer perguntas? Nossos residentes, Patrícia, Fernando, Larissa, Daniel, como é que vocês têm discutido? Deixa... É o seguinte, uma dúvida que eu tenho é justamente questão de estratificação, porque, por exemplo, no esquema ele pegou tanto estratificação isquêmica quanto anatômica. Muitas vezes, até a gente mesmo na parte clínica, a gente se apega muito na estratificação isquêmica, e assim, se não vem nada de isquemia,
a gente já desconsidera até a avaliação de estratificação anatômica. Recentemente, até no congresso, eu ouvi assim um palestrante, que era inclusive um hemodinamicista, mas ele não explicou isso tão bem, mas ele defendeu muito a questão da estratificação isquêmica, a estratificação anatômica sendo superior à estratificação isquêmica. Da mesma forma como eu já li também em outros textos, inclusive do Humberto Graner, colocando essa questão, né, de quando a gente vai estratificar, de todas as variáveis que a gente pode avaliar. Então, assim, minha dúvida é mais ou menos nisso. Qual seria, sei lá, você vai falar, não, quero um exame que realmente vai mudar, entendeu? Deu para entender? Deu sim, Patrícia. Alguém quer responder? Eu respondo. Eu tenho algumas ponderações aí que eu já posso ir adiantando. Vamos lá, Patrícia. Paciente, o que eu tenho lido, o que eu tenho visto e o que eu tenho visto na minha prática diária é uma inversão. Hoje em dia, o pessoal está, a maioria dos clínicos estão estratificando anatômico primeiro. Na época, a gente achou isso até meio paradoxal, falou, pô, o cara pede uma tomografia de coronária antes, entendeu? Então, o que eu tenho visto na maior parte das diretrizes e recomendações, que o paciente de baixo risco, você está naquela primeira investigação primária, a estratificação e tal, se você está seguindo ele lá no seu consultório, a estratificação por isquemia funcional, ela prevalece. A gente sabe que a tomografia tem limitação para você seguir um paciente coronariopata, por exemplo. Então, a gente tem visto as coisas seguirem mais ou menos nessa linha, né? Você vê que a diretriz europeia já coloca a tomografia, tirou já o teste ergométrico, está lá para baixo agora, né? Como uma maneira de estratificar, né? E tem que usar com bom senso também, né? Patrícia, eu acho que o comentário que eu tenho em cima da sua dúvida e de tudo que foi dito, eu vou usar ali o motivo da pergunta do Fernando. A gente sabe que estudos randomizados, eles dão conta hoje de, no máximo, isso foi uma pesquisa, um pesquisador inglês, que me fugiu o nome dele agora, pois eu vou até atrás disso, e dão conta, no máximo, de 5% das patologias. E eu acho que a gente pode afirmar com muita tranquilidade que a cardiologia é a que mais tem evidência sobre as coisas. Talvez chegando a 10% do nosso dia a dia, da nossa prática diária. Então, nós estamos dizendo que 90% dos nossos pacientes não se encaixam nos quadradinhos dos fluxogramas das diretrizes. E a gente entende, porque o ser humano é assim, a gente precisa de norma, de regra, né? A gente precisa de um espelho para seguir a vida, né? E a diretriz é isso. Então, assim, você quer fazer a coisa certa. É difícil acreditar, apesar que a gente vê isso, que alguém queira fazer a coisa errada para um paciente, né? E essa de fazer a coisa certa é você tentar se aproximar ao máximo de uma diretriz. Mas aí o seu paciente tem que tentar se aproximar ao máximo do critério de inclusão e ou exclusão dessa mesma diretriz. Isso é muito difícil. Então, concluindo, para a gente não ficar aqui numa dialética, eu acho que essas diretrizes, esses trabalhos, não as diretrizes, mas os trabalhos que o Flávio apresentou, muito bem feitos, randomizados, tentando abarcar uma parcela significativa da nossa população, eles nos dão, como foi dito aí, o conforto de você fazer a escolha, baseado no, eu acho que as últimas diretrizes vêm incluindo essas questões que o Flávio chamou, não o Flávio apresentou, mas que os autores vêm chamando de questões ambientais. Eu acho isso fundamental, né? Nós aqui, vamos pegar a nossa realidade, Goiânia, a gente tem Hospital Encore, Hospital GOL, outros hospitais, assim, são pacientes diferentes, com realidades diferentes, com ferramentas diferentes. E o que eu acho que isso traz o conforto é de você, se você precisar tratar um paciente clinicamente aí por 6 meses, 1 ano, para que ele atinja uma condição melhor, para ser, então, revascularizado de uma maneira ou de outra, você pode fazer. Você tem autorização para isso. Se você optar por fazer uma angioplastia em tronco, você pode fazer. Você tem autorização para isso.
desde que você cumpra aqueles critérios todos, né? E em tudo isso, eu acho que o que faz o fechamento de uma decisão terapêutica dessa é o HEART-TEAM. Isso aí talvez é a grande evolução aí, evolução desse século na condução do paciente cardiopata, é o HEART-TEAM, né? E interessante que isso foi provocado pela TAV, né? Pelo paciente valvular, mas que agora a gente usa bastante isso aí nesses casos. Então, eu acho que tentando fazer aí esse fechamento pelo adiantado da hora do que foi dito, é isso, assim, Isquímia, Courage, Syntax, Excel, Noble, eles vão nos norteando para você tomar a sua decisão, né? Sem esquecer da nossa primeira aula aqui com o Flávio, que é o tratamento clínico, que esse deveria estar em todas elas. A gente sabe que funciona de verdade. É difícil de se atingir as metas por várias questões, entre elas a financeira, mas funciona. Então, naquele que você pode fazer e o paciente fez a opção, você está super tranquila para fazer isso, né? O paciente tem condições de fazer isso. Uma coisa interessante eu vou fechar agora para não falar muito, que quando a gente vai indicar cirurgia ou angioplastia, isso eu passei a adotar de um tempo para cá. Antes, eu mesmo, ou nós hemodinamicistas mesmo, a gente explicava as diferenças. Hoje eu faço questão que o paciente ouça do cirurgião. No nosso caso do Arthur, né, da equipe dele aí, porque a gente põe uma energia na fala, né? Então, deve ser natural eu conversando com alguém que eu vou induzir ele a angioplastia, mesmo querendo explicar que ele pode fazer cirurgia. E deve ser natural que o Arthur coloque energia na cirurgia. Claro, a gente acredita no que a gente faz, senão a gente nem devia estar fazendo. Então, acho que é isso, assim, a gente deixar ele ouvir essa opção. Eu estou com um caso emblemático aí que vocês vão ver ele lá no hospital, talvez nessa semana ainda ou na outra, que assim, eu e o Arthur juntamos para bater na cabeça dele para ele operar. Ele não quer, mas não quer mesmo. E ele é cirúrgico assim, com diretriz, sem diretriz, ou apesar de diretriz. Ele foi conversar com o Arthur sem a minha presença, não quer. Então pronto, está escrito lá, opção do paciente, está bem explicado para ele, para a família. É um cara com entendimento, não é nenhum ignorante. E fez a escolha dele, ótimo, vamos tratar ele. Ele não vai ficar sem tratar. E esse é um cara que não dá para fazer tratamento clínico, esse não dá. Depois vocês vão ver o caso aí, não vou falar dessa coisa. Então, acho que é isso, né? Mais alguém aí, os residentes, querem fazer alguma pergunta ou comentar? Bom, eu já vou começar a operar ali, porque eu já estou atrasado. Então vamos em frente. Pessoal, é isso, Flavão. Obrigado mais uma vez aí pelo esse resumão aí da DAC crônica, sempre um assunto polêmico, é o nosso dia a dia, eu acho que é o maior pool dos nossos consultórios, e talvez perca só para hipertensão, né? E a gente teve a oportunidade aí de, em 2 semanas, fazer uma boa revisão do assunto aí, uma boa discussão. É isso, pessoal, ótima semana. Sexta-feira tem mais jogo. Saudações verde e amarelas. Vamos em frente aí com um pouco de alegria aí. Bom dia a todos aí, boa semana. Até mais. Até mais.